A franquia Alien sempre se estabeleceu muito bem em saber dosar na medida certa o horror, o suspense com a ficção científica, ainda que os últimos filmes recentes da franquia tenham ido mais para um lado sci-fi. É com alívio dizer que Alien Romulus ele retorna para aquilo que fazia a franquia ser tão boa no clássico de 79, que é o horror e o suspense na dosagem certa com o sci-fi. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, deixarem bastante like para dar aquela força marota e compartilharem o vídeo com seus amigos. Afinal, né, toda semana aqui estamos falando de um filme, de um lançamento, e é importante que vocês fiquem ligados aí, né, porque, né, para saber minhas opiniões e tal. E vamos lá falar aí sobre Alien Romulus, né, o novo filme da franquia Alien, sétimo filme dessa franquia, e que é engraçado se pensar que essa franquia começou em 79, com a direção do Ridley Scott, e ele retornou depois de uns anos e tal para fazer o Prometheus e o Alien Covenant, e desandou com a franquia de um nível que a franquia caiu no fundo do poço, de tão ruim que foi esses dois últimos filmes. E eu acho que o Alien Romulus aqui, do Fede Álvares, diretor que já fez o Evil Dead e tal, ele sabe muito bem dirigir horror, o suspense, e eu acho que o Alien Romulus aqui ele é a prova de um filme que restabelece a franquia no seu patamar, que mostra o quanto o Alien consegue ser uma franquia que consegue dosar muito bem o horror, o terror, com o sci-fi moderno, com ficção científica moderno. Eu acho que a maneira que o Fede Álvares encontra para definir esses dois gêneros nesse filme aqui está através da ótima direção, no ótimo design de produção do filme. Eu acho que toda a questão técnica do filme é muito bem feita, a questão de como que ele trabalha a nave no ambiente do espaço, o espaço é sempre aquele vazio constante, que você nunca tem som no espaço, você nunca sabe de onde pode vir o perigo no espaço, sabe? Eu acho que o fato de que o perigo no espaço está dentro de uma nave, por conta do Alien estar dentro de uma nave, torna aquela história muito mais, de certa forma, torna uma dimensão daquela história muito mais real, muito mais apoteótica de se assistir, sabe? Eu acho que todo o elenco aqui, a maneira que o Fede Álvares trabalha o elenco jovem aqui, é muito bom. Você tem rostos conhecidos, rostos novos, a maioria dos rostos aqui são novos e tal, mas a gente tem um rosto aqui mais identificável, que é a figura da Cale Spanning, que ela já fez a Priscila, e ela fez o Guerra Civil esse ano com o Wagner Moura e a Kristen Dunst. Eu acho que quando a gente chega aqui, eu acho muito interessante que a Cale Spanning, a personagem dela não está tentando emular o que foi a Sigourney Weaver nos primeiros filmes, ela está tentando fazer algo diferente. A personagem dela tem uma relação com o meio-irmão dela, que é um sintético no filme, que é um robô. Então você volta naqueles temas que fazia a franquia ser muito interessante lá atrás, que é a questão dos humanos com os robôs e tal, em meio a todo o conflito ali onde tem os aliens, né? Então é aquela velha história do alien que vai surgir primeiro no ovo, depois vai atacar alguém, daí vai surgir ameaça a partir daí, que é aquela coisa que já tem desde o filme de 79. Eu acho que aqui a fórmula do filme de 79 se repete nesse novo filme aqui, mas acho que de uma maneira que sabe muito bem dosar aquilo que faltava para a franquia depois do Aliens do James Cameron, que é o horror, que era o terror, que era o que fazia a franquia decolar de vez. Porque o Alien não é só uma franquia de ficção científica, ela era uma franquia que sabia dosar muito bem o horror e o suspense dentro dessa narrativa. Então, ao mesmo tempo que você tinha uma aventura de ficção científica ali no meio, você tinha o horror e a presença do Alien como uma ameaça de uma criatura que matava sem qualquer limite, sabe? Eu acho que a maneira que o Fede Álvares dirige e conduz esse filme aqui é de uma maneira que te faz entrar naquela perspectiva de sentir pela vida dos personagens, ao mesmo tempo que você sente a ameaça do Alien a todo momento. Eu acho que a direção ajuda muito e contribui muito para que essa ameaça do Alien se torne cada vez mais real dentro daquela história ali. Eu acho que a maneira também como ele dirige o espaço também, a condução
existe uma questão da direção da câmera aqui, que é a profundidade de campo, que é necessariamente a profundidade de campo fora da nave, quando vai mostrar a imensidão do espaço, onde você vai ter cenas onde o diretor vai filmar um planeta que é uma espécie de Saturno, que tem os anéis lá, e você vai filmar toda uma cena que a nave tá acabando o combustível, ela tá caindo, ela vai ser destruída dentro dos anéis que tem em volta daquele círculo de Saturno, né? Aquele círculo daquele anel que tem no planeta. Então é muito interessante como o Fede Álvares aí consegue muito bem conduzir o horror que está dentro dos personagens que estão enfrentando a ameaça do alien dentro da nave, e fora da nave você tem toda a imensidão do espaço, aquela grandiosidade do espaço, mas ao mesmo tempo aquela sensação de que o espaço é vazio, aquela sensação de que o espaço é silencioso, que não há vida fora daquela nave ali, não há vida fora do espaço, sabe? Não há vida ali, aquilo ali é um grande nada e os personagens estão enfrentando uma situação mortal dentro de uma nave com um alienígena tentando matar eles a todo momento. Eu acho que isso para mim é o que define o Alien Romulus a ser um filme muito interessante no ponto de vista de como que ele retorna ao horror e ao suspense que fazia a franquia de 79, que fazia o filme de 79 ser tão bom, que é a questão de dosar esses dois gêneros e entregar uma fórmula que, apesar de já estar muito no padrão da fórmula dos filmes do Alien, ainda combina com o que o Fede Álvares tenta trabalhar. Eu não acho que ele consiga desenvolver tudo da melhor forma possível. Eu acho que ele podia ter trabalhado o horror e o terror do filme de uma maneira um pouco melhor, porque ele é um diretor que ele tinha muito esse potencial de levar a franquia para um lado muito mais do gênero de terror, então eu acho que ele ainda dosa muito bem o gênero de terror com o gênero de sci-fi, mas ainda assim entrega um filme que dentro dos padrões da franquia já supera de cara o Prometheus, o Alien Covenant e vários outros filmes que vieram depois do Alien e o Aliens do James Cameron. E eu acho que o Alien Romulus aqui é um dos melhores filmes desse ano, sem sombra de dúvidas. E é isso, deixem nos comentários o que vocês acharam de Alien Romulus. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!